Fala pessoal, graça e paz, como que vocês estão? Espero que bem. Estamos aqui para um react. Vocês viram que eu participei de um cristão versus 20 macumbeiros. E hoje aqui no canal Vivendo Teologia Oficial eu convidei um amigo, um servo de Deus, para me ajudar nesse react, que é o Paulo Vitor. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, meu irmão, tudo bem? É isso, fico muito honrado de estar aqui, é um prazer poder participar aí com você, como eu te falei no backstage, costumava te ver na internet e tudo, agora a gente está aqui junto gravando o React, muito bom, Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade. Pô, eu que agradeço aí você ter aceitado o convite, um cara inteligentíssimo. Estivemos junto ali participando de um debate contra o Misa, né, sobre o ateísmo e, cara, eu nunca me senti tão bem representado quando o Paulo falou lá. Eu tava torcendo para dar o Paulo ali na última rodada, mas não deu certo. Só que foi muito gratificante conhecer vários homens de Deus ali, pessoas que servem a Deus, servem no reino, e o Paulo foi um deles. Muito obrigado, viu, meu irmão? Amém, amém, eu que agradeço. Foi muito bom mesmo estar lá com você, com o pessoal, muito bom. Perfeito. Paulo, então vamos reagir, cara. Primeiro, quero saber de você, o que você achou de um cristão versus 20 macumbeiros. Pode dar sua opinião sincera aí. Então, estava assistindo, né, até para selecionar uns trechos para a gente reagir e tudo mais, e eu achei que foi muito bom, estava até conversando com a minha esposa, olha, ele tá indo bem, tudo, eu gostei da maneira que você se comunicou, foi uma maneira bem didática, uma maneira que as pessoas podem ouvir, mesmo quem não é da área, quem não vive essa vida acadêmica, entendeu o que você queria dizer, então eu gostei bastante, assim. Achei também que com uma ou outra exceção, não sei se você teve essa percepção ali na hora, porque na hora é diferente, né, você tá sob pressão e tudo, mas com uma ou outra exceção, achei que eles não foram muito desafiadores, né? Achei que você lidou bem. A gente vai ver ali mais pra frente, não sei se a gente vai pegar exatamente esse trecho, mas teve um momento até que o rapaz falou, pornografia não é pecado, aí você já respondeu com Mateus 5, mas se olhar pra mulher assim, você já adulterou, isso aí é pecado. Quem dirá, né, a pornografia? A gente diria em filosofia a fortiori, né? Com ainda mais razão seria. Mas enfim, eu achei que teve um ou outro tópico espinhoso, de forma geral, foi tranquilo, que você representou bem os cristãos ali, não só com o conteúdo, mas também com a postura. Perfeito. Você que é um apologeta, né? Até melhor do que eu. Cara, eu acredito que o relativismo é uma argumentação, lógico que eu discordo, eu acredito na verdade absoluta, mas o relativismo é um argumento que eu espero sempre que vai vindo o ateu. Mas eu acho que, por mais que ali eles são macumbeiros, né, de religião de matriz africana, eles quiseram muito defender o relativismo. Então, eu acho que o relativismo, para quem acredita em Deus, o relativismo não orna, não se encaixa, na verdade. Então, eu achei que eles foram muito relativos ali, trazendo essa ideia, é relativo, não pensa assim, eu acho, na minha visão, na minha experiência, só que sem nada concreto. E quando eles iam para a Bíblia, eu acho que eles não estudaram a Bíblia tão bem, né, pro debate. Exatamente, assim, acredito que em grande medida isso é falta deles não terem textos normativos para guiar a conduta deles, né, e na medida em que eles se deixam levar pelos tais espíritos, etc., isso dá muita vazão, dá muita base para emocionalismo vazio, né, ou seja, subjetivismo sem um fundamento objetivo adequado que guie tudo isso. E daí é quem fala mais alto, né? Na medida em que você não tem uma base normativa, ou que você não tem princípios em comuns por meio dos quais você pode argumentar com as pessoas que discordam de você, você começa a perder a base para fazer juízos sobre a verdade. Então é por isso que muitas vezes eles começam a dizer, olha, é o que eu acho, é o que eu penso, é a minha opinião. E assim, o que a pessoa acha, a princípio é irrelevante. O que é relevante é o que é a verdade. O que você acha, assim, tá, né? A gente quer ouvir sua opinião na medida em que sua opinião é representativa da verdade. E não sua opinião por opinião. Isso é irrelevante. Exatamente. E eu reparei também que até entre eles discordavam muito. Às vezes um deles iam lá para a cadeira, o pessoal já levantava a mão depois de 30 segundos. Eu vi isso também. Não era nem por causa do argumento, é porque era de uma outra vertente que eles não concordavam. Exato. E eles acusam nós de sermos desunidos, né? Mas não foi o que aparentou
ali. Antes da gente começar, Paulo, eu queria que você explicasse, que eu acho que é importante algo que você falou, a diferença de, que foi muito argumentado por eles lá, a diferença de texto descritivo e de texto prescritivo. Acho que é legal a gente entender essa diferença, né? Fazer essa dicotomia. É perfeito. Eu acredito que nesses debates assim, sobre pessoas de religiões de matiz africano e tudo, em outros contextos também, mas nesses debates isso é especialmente importante, que as pessoas tendem a pegar textos que apenas descrevem fatos como se eles prescrevessem fatos. Ou seja, uma coisa é você relatar que algo aconteceu. Você até usou o exemplo, salvo engano, de Davi adulterou, alguma coisa assim, se eu não estiver enganado. Isso. Né, isso não significa que o adultério dele é correto. É só uma... Então, descrever é quando você relata algo, e prescrever é quando você pede para que aquilo seja seguido ou coloca aquilo como norma a ser seguida. Isso é extremamente relevante. A gente provavelmente vai falar de 1 Samuel capítulo 28, que foi mais debatido ali, que é basicamente a única coisa que eles vão conseguir achar para tentar fundamentar, e talvez também Jesus no monte, mas eles nem entraram muito nessa parte, né? Jesus com os apóstolos, com Pedro e tudo. Mas assim, a gente vai falar que é basicamente descritivo aquilo, né? O apóstolo Paulo também expulsando o espírito de adivinhação da garota, né? Enfim. Mas é isso. Perfeito. Então vamos pro React, Paulo. Bora lá. Elpis, prazer. Prazer, Israel. Tudo bem, Israel? Tranquilo. Na sua afirmação, você afirma que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim. Por qual editora? Bom, a Bíblia é um livro, semanticamente, Bíblia vem de biblioteca. Biblioteca são vários livros, né? O Primeiro Testamento, ou conhecido por alguns como Antigo Testamento, tem 39 livros. O Novo Testamento, ele tem 27 livros e foram escritos por mais de 40 autores, em 3 continentes diferentes, as escritas, algumas epístolas pastorais, alguns pergaminhos, Isaías, Jeremias, e eu acredito que ela é a palavra de Deus. Por quê? Porque escrita em ambientes diferentes, onde a cosmovisão muda, a cultura muda, nós vamos ver profecias que se cumpriram em algumas, nós acreditamos como cristão que vai se cumprir ainda, e elas ornam muito, combina muito. Qual versículo da Bíblia está escrito que a Bíblia é a palavra de Deus? Bom, o próprio Jesus em João capítulo 1, versículo 1, ele diz, no princípio era o verbo, né, do original grego a palavra, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. Então Jesus, apresentado na Bíblia, se intitula como a palavra, e ele em alguns... Mas então a Bíblia é Jesus? Então, ele é a palavra. Em alguns momentos, Jesus, ele cita a palavra, ele se denomina como a palavra, ele se utiliza da palavra, nos versículos bíblicos. De forma figurada. Cita um exemplo que você acha que é de forma figurada. Vamos lá. Bom, aqui... evidentemente, cara, eu tô muito nervoso. Só explicar o contexto para vocês, gente. O cheiro de incenso, vocês não têm noção, cara. Tipo, é um cheiro que não é nem por conta da religião nem nada. Eu já não gosto, é um cheiro que eu não gosto. Eu não gosto de cheiro de incenso. Na minha vida regressa, né, na minha época de ateu, a minha primeira namorada, ela gostava de incenso, umas paradas de bruxaria e tal. Cara, eu peguei um ranço desse cheiro, então eu já estava muito nervoso. Mas ali, o que eu quis dizer ali é o seguinte, não tem nenhum versículo escrito assim, a Bíblia é a palavra de Deus, ponto. Não tem. Mas Jesus, ele se apresenta como verbo, ele combate em Mateus capítulo 4, por exemplo, Satanás usando o Deuteronômio, Salmo, contextualizando o que Satanás estava deturpando acerca do texto bíblico. A palavra de Deus diz meditei na tua palavra no dia e na noite. Então, concatenando alguns textos, a minha ideia foi dizer que sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, foi essa ideia que eu tentei trazer, Paulo. Perfeito. Eu acredito realmente que na hora que ele falou nesse ponto, mas aí é em sentido figurado. Eu acho que você não entendeu muito assim a pergunta dele, porque realmente, né, falar que Jesus é a palavra é num sentido figurado, mas depois você foi recuperando assim o que você queria dizer. O que eu entendi é que ele falou que a Bíblia ser a palavra de Deus, nos exemplos que eu dei, era no sentido simbólico, mais simbólico ali,
Então, realmente eu não captei o que ele estava dizendo, mas óbvio que a Bíblia não é Jesus, né? Então é um sentido figurado mesmo ali. Exatamente, exatamente, mas aí eu vi logo depois, você foi continuando falando, você foi explicando assim, o que você queria dizer com essa ideia, e foi explicando isso melhor. É muito difícil esses debates em que você tem que ficar citando o texto prova, porque é uma ingenuidade acreditar que a Bíblia só opera assim. A gente tem textos provas para algumas coisas, né? Às vezes a gente cita alguns textos ali que, em teoria, a princípio, provam algum ponto sem precisar de muita análise sistemática. Mas, por outro lado, muita teologia é feita por análise sistemática, né? A gente muitas vezes não tem texto prova. Me dá um versículo que diz que, sei lá, a Trindade é real, que Jesus, o Espírito Santo e o Pai é Deus de forma muito clara e articulada. Não tem. A gente tem esses ensinos espalhados, assim, em lugares diferentes. Tanto que a hermenêutica, que não é uma matéria só de teologia, uma matéria que a minha esposa teve no direito, existe essa matéria na filosofia, salvo engano, você vai ter que tirar a base interpretativa dessa maneira, dessa forma. Isso. Assim, daria pra gente citar algumas coisas, mas pode terminar de falar, que eu pensei assim. Não, pode falar, eu só digo assim que uma das dificuldades também é que eu iniciei trazendo a ideia de que a Bíblia, ela tem por volta de 40 autores ali, há uma discussão acerca disso, e textos que foram escritos em geograficamente lugares totalmente diferentes, distantes, por pessoas diferentes, pessoas que nem se conheciam e ornam, né? Então, eu acho que é uma ilusão você achar que tudo isso é obra do acaso, é uma mera coincidência. Perfeito. Só que aí, quando você está falando no debate, corta e vem com outra pergunta, vem com outra interrupção. Isso. E ali era o começo do debate, realmente, por mais que talvez eu não aparentei tudo, mas eu estava muito nervoso. Não aparentou mesmo, assim, olhando assim, não parecia, pelo contrário, achei que você estava extremamente calmo, pelo menos a aparência. No meu debate eu não posso falar muito ainda porque é sigiloso, né, mas no meu debate com o Misa mesmo, como eu estava numa linha de raciocínio, eu achei que eu fui bem, assim, tudo que eu participei, tudo, mas eu estava numa linha de raciocínio, ele começava a falar por cima de mim, e fazendo perguntas que eu julgava irrelevante, ele até me induziu a falar um momento ali, não lembro, e eu lembrava, tanto que logo na sequência eu comecei a falar o que eu disse que não lembrava, eu comecei a falar, né, é porque, tipo assim, poxa, cara, eu tô aqui, me deixa aqui, depois a gente vai para esse ponto, enfim. Aí, o que eu pensei, assim, né? Você tem 2 Timóteo 3,16, né? Toda escritura é útil para o ensino e etc. É um versículo que geralmente o pessoal se utiliza muito para falar da inspiração do Novo Testamento como escritura, até porque ali o apóstolo Paulo está falando para Timóteo que as escrituras fazem sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então a gente já começa a ver que escritura não só se refere ao Antigo Testamento, mas também às escrituras que apresentam Jesus, né? Ali já começando a fazer referência aos evangelhos, aos próprios textos do Novo Testamento. Outra coisa que eu pensei, esse aqui nem todo mundo assim sabe na hora de falar essas coisas, mas 2 Pedro 3, claro que na hora a gente não vai lembrar dessas coisas, gente, porque pesquisa com mais calma e lembra. Nem lembra, a gente pesquisa de algumas coisas a gente lembra en passant, né? 2 Pedro 3,15 e capítulo 3, versículo 15 e 16, o apóstolo Paulo fala que algumas pessoas distorciam as escrituras, tal como elas distorcem as palavras do apóstolo Paulo. Então, dando a entender que as letras do apóstolo Paulo eram consideradas também escrituras. Então, traz essa ideia. Mas isso a gente está Isso porque ele perguntou, né? Qual versículo fala que é a palavra de Deus e tudo mais. E escritura aqui, para quem não sabe, era considerada escritura no sentido escrito inspirado por Deus, normativamente falando, né? Não é escritura no sentido trivial de algo escrito, nesse contexto. Só para você ter noção, Paulo, a minha esposa estava nos bastidores e nas pausas que tinha, ela falava, amor, todos os textos que você leciona nos estudos, nas escolas dominicais, por que você não citou? Eu falei para ela, porque sumiu da minha cabeça. Tipo, cara, é muito texto. Até a própria ideia do apóstolo Paulo, falar para Timóteo que ele não tem que se vergonhar dele ser jovem, mas ele tem que ser um obreiro irrepreensível e estar apto, né, a ensinar. É muito difícil estar ali no meio, mas acredito que eu fui bem ali, estava me saindo bem. Eu acredito também, assim, que... É porque realmente
uma coisa é você debater com uma pessoa com um tema extremamente ajustado, beleza. Outra coisa é você não saber o que vai vir, são 20 pessoas diferentes, dificilmente você vai ficar sabendo tudo de cor, assim, né? Claro que a gente vai deixar muita coisa É um grande desafio, Então, nessa segunda Pedro 3, 15 e 16, né, ele fala que nas cartas do apóstolo Paulo tem coisas difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como também torcem as outras escrituras. Então já dá esse status. Mas isso, claro, isso vai convencer aquele que já é cristão, ou de um ponto de vista de análise ulterior. Para o cristão que já se compromete com a Bíblia, a gente consegue argumentar que a própria Bíblia se refere a passagens, a partes do Novo Testamento como escrituras. Ok. Aí, para quem está vendo de fora, a gente teria que tentar fazer outra estratégia, né, para convencer a pessoa que já não se compromete com o que a Bíblia ensina. Por exemplo, eu acredito que nesse caso, o que a gente pode tentar fazer é demonstrar que Jesus ressuscitou dos mortos, aí é uma coisa mais complexa, né? Ou demonstrar que Jesus é Deus, e uma das maneiras de fazer isso é que ele ressuscitou dos mortos e tudo mais, e tem algumas alegações associadas à pessoa dele, e que Jesus ensinou que o Antigo Testamento é a palavra de Deus, e ele também estava associado ao ministério de pessoas do Novo Testamento. Né? Então, é uma maneira de tentar demonstrar assim, como que a gente sabe o que é a palavra de Deus? Você tem o escrito do islamismo, do cristianismo, como que a gente sabe? Bom, se Jesus ressuscitou, dado essas alegações aqui, é porque Deus estava com ele tinha autoridade divina, e ele ensinou que o Antigo Testamento era a palavra de Deus, e também ensina que esses autores do Novo Testamento estavam sob a tutela de Deus. Algo assim, né? Dá para tentar formalizar o argumento. Perfeito. É isso. Bora lá. Mas esse tema é espinhoso. Eu acho que esse cara aqui, essa primeira participação, assim, foi bom para te esquentar, né? Mas foi a mais difícil. Foi a mais difícil. Eu fiquei feliz que a mais difícil foi no começo. Depois deu uma... Depois só foi corte. Ele caiu o nível nas outras participações dele. Não, as outras ele... Sei lá, não dava. Não foi. Beleza, bora continuar. Os exemplos que tu traz são sentidos figurados da palavra de Deus, traduzida sob o poder do verbo da criação de Deus e Jesus, correto? Então, depende. Em algumas situações, quando você vai na crítica textual, que é uma matéria que nós estudamos em teologia, você vai ver várias visões. O Apocalipse, por exemplo, a escatologia, o estudo dos últimos dias, tem linhas que são mais alegóricas, linhas que são mais literais, por exemplo, pré-milenista. Mas dentro da teologia, o primeiro degrau não é que a palavra ou o contexto divino não seja imutável? Não entendi onde você quer chegar. A palavra de Deus, ela não pode ser... Eu realmente... eu também não entendi muito bem, se te serve de consolo. Porque para mim ele está falando da literalidade. Eu falei, depende. Tem algumas linhas teológicas que vão... e mais para questões alegóricas. Aí eu dei o exemplo de escatologia, porque vai ter o 666, os diademas, a besta, os 7 selos. E tem algumas linhas que vão literalizar mais, algumas linhas que vão alegorizar mais, tem até o preterismo, né? Mas aí ele me faz... ele fala que como que ele falou? O princípio da teologia. O primeiro degrau da hermenêutica é que o contexto é imutável. Eu achei bem obscuro também o que ele quis dizer. Sei lá, parece que ele decorou do ChatGPT, não entendi muito bem. Eu acho que ele está querendo dizer algo do tipo, bem difícil, mas de alguma maneira ele quis linkar isso à imutabilidade de Deus. Deus não muda, então o que Deus falou está falado. Eu acho que é mais ou menos isso que passou na cabeça dele, algo nesse sentido, né? E assim, o Misa, não posso falar, enfim, esquece que eu ia falar, que senão ia entrar muito específico, mas é porque teve algo nesse sentido, assim, parecido também. Mas, cara, uma distinção muito útil, que as pessoas não sabem dessa distinção, e é muito útil, é a distinção entre literal e literalista. O sentido literal é o sentido que o texto quer passar. E esse sentido que o texto quer passar pode ser o sentido figurativo, né? Exato. Então, por exemplo, se você vê eu dizendo algo do tipo... Deixa eu ver, eu não sou a pessoa mais criativa para puxar assim, mas eu caí do cavalo, né? É o exemplo típico, eu caí do cavalo. Qual que é o sentido literal? O sentido literal é que eu me dei mal, não é que eu caí do cavalo. Eu caí do cavalo é o sentido literalista. Então, o literal não necessariamente é o literalista. E as pessoas, parece que ele fez esse colapso, assim, quando ele argumentou isso com você. Eu acho que foi bem isso mesmo, porque há a possibilidade de alguém cair do cavalo? Mas no contexto que a frase está sendo usada,
é algo figurado, né? Perfeito. Exatamente. É isso. Algo mais? Só achei obscuro mesmo. De boa. Bora. Imutável. Tu está trazendo um sentido configurado e até mesmo alegórico para transcender sobre a sua explicação do que pode ser. E até Não, agora tu não respondeu. pausa aí. Mano, o cara é um sofista. Tipo assim, não dá. E aí é da hora. Ele não acha que fica bonito, ele acha que fica bonito pro corte, mas eu não acho que fica. Acho que não, é assim, fazer uma pedante. autocrítica também para nossa área, né, os teólogos. Tem muito teólogo que faz isso, cara. Uhum. É chato. Tipo assim, o pessoal acha que teologia tem que impressionar, tem que fazer o aluno ou o ouvinte não entender nada e dar glória a Deus do mesmo jeito. Cara, você tem que ser comunicativo. As pessoas precisam te entender. Então, tipo assim, é legal ver que até a MC Trans que tá aqui, e o pessoal vai olhar para ele, tipo assim, nossa, ele é muito sábio. Mas, cara, eu tô falando nada com nada. Uhum. Exatamente. Eu sou suspeito a falar que eu sou de uma vertente em filosofia que é chamada de filosofia analítica. E uma das discordâncias dos filósofos analíticos com quem trabalha mais a filosofia medieval e também a chamada filosofia continental é que a gente está sempre dizendo que eles são muito obscuros. E o filósofo analítico, ele geralmente preza pela clareza, pela definição dos conceitos e etc. Então, assim, para mim, até, cara, e eu lido com contexto de coisa muito difícil. Eu tô lendo frequentemente textos muito complexos. E eu tô vendo isso aqui, tô achando bem pedante, bem na cara, assim, poxa, parece que ele tá querendo se mostrar e não necessariamente passar um conteúdo relevante. Exato. É a impressão que dá, né? Se é ou não sei. Mas a impressão que dá é essa. Bora lá. Se realmente existe algum versículo na Bíblia que diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Existe, bom, primeiro eu respondi que Jesus fala que ele é a palavra. Uma vez que ele diz que ele é a palavra, e ele cita a palavra, ele cita a Bíblia, e uma vez que a própria Bíblia diz que Moisés, por exemplo, que escreveu os 5 primeiros livros, né, o Pentateuco, diz que recebeu do próprio Deus. Esse ponto foi muito bom. Esse ponto de Moisés nem eu tinha pensado assim, não. Realmente, Moisés, se você for seguir a coerência ulterior do discurso, eles falam, olha, eu recebi isso aqui do próprio Deus. Foi a própria ação divina. Exato. A ideia, aí tem uma grande discussão sobre isso, não sei qual vai ser a sua visão, mas é que até mesmo a escrita não havia antes, né? Uhum. Então, nós vemos que... É porque, assim, se você quer citar a Bíblia, você tem que partir do princípio de que a Bíblia ela está contando uma verdade. Porque se for citar a Bíblia só quando te convém, então é complicado, né? Então, eu acho que aconteceu muito isso. Até nós vamos reagir ao Atos daqui a pouco. Cita a Bíblia, mas aí os textos de Levítico que fala para não invocar, que é contra a necromancia, aí ele já não usa. Então, se ele não tiver um critério muito bem estabelecido e conseguir te explicar, olha, eu aceito esse por causa disso e esse não por causa disso, o meu critério é esse. Tá na cara que é arbitrário, é simplesmente um viés. É simplesmente um viés que ele tem. Exato. Mas é isso, acho que você mandou bem, assim, nessa parte. A parte de Jesus, eu não sei se eu acho que você não estava exatamente com esse argumento que eu disse anteriormente em mente, mas você fez eco com esse argumento, né? Jesus mesmo, que é a palavra, ou seja, que tem alguma autoridade divina, tá dando anuência a essas coisas. Então é uma maneira indireta de se referir, da Bíblia se referir a ela mesma como inspirada, digamos assim. Foi essa a ideia. Show. Chamo Atos Guizardi, Tata Mukunji, sacerdote de Quimbanda de Angola e Quimbanda Congo, à frente do Inzo Kassanji, uma casa situada no Rio de Janeiro, dedicada ao culto de Exu e Pombagira. Você tá bem? Qual é o seu nome, querido? Mano, pera aí. Atos, prazer. Prazer. O senhor é teólogo, certo? Vamos lá. Cara, você é professor de inglês, ele falou inglês que eu não entendi nada. Foi inglês? Eu nem reparei que foi inglês. Não, mas ó... Você entende como que, tipo assim, os caras não. Muitos deles ali não foram para conversar, foram para se mostrar. Tipo, ele sabe que a maioria da população brasileira não vai entender nada do que ele falou.
Porque invoca Sanji, não sei do que. Exatamente. A única coisa que eu entendi é eu ter uma casa situada. A única coisa que eu entendi. Querendo ou não, é uma religião minoritária, né? Então, eles têm, digamos que, um dever social, digamos assim, de comunicar claramente o que eles querem dizer, né? Para a grande parcela da população, que sabe muito bem ali o que é as coisas. Eu entendo, por um lado, né? Assim, eu tenho um pouco de empatia. Às vezes o cara tá querendo visibilidade, isso pode mudar a vida dele, né? Crescer nas redes. Eu entendo, mas eu acho que você não pode deixar isso acima ou se opor à verdade. Né? Para mim, o mais fundamental é a verdade. Quando eu fui debater com o Misa, eu quis debater bem, eu quero que as pessoas me vejam e gostem, porque isso vai me trazer visibilidade, isso é bom. Mas eu não quis deixar isso passar por cima da verdade. Então assim, eu não vou chegar lá e falar qualquer asneira. A gente não pode falar muito do debate do Misa, mas uma das coisas que eu até elogiei você lá, pra galera, foi que dava para ver que ele entrava ele entrava numa ideia de argumentar por cima do que você falava e ser muito acadêmico, exatamente para te atrapalhar, só que você não perdia o fio da meada e você se preocupou muito em ser didático para quem estava ouvindo. Então, eu acho que isso é algo que parte do princípio de você ser humilde, de você não querer mostrar conhecimento, mas sim alcançar vidas, né? Porque muito ateu vai assistir aquele vídeo, né? E a gente estuda tanto teologia que às vezes a gente esquece do joelho no chão, de entender que é por ele, para ele, provém dele, todas as coisas, que o nosso foco é torná-lo Cristo conhecido, né? Tornar Cristo conhecido, essa é a meta. Exatamente, perfeito. Fico muito grato pelas palavras também. Essa é a meta mesmo. Um dos maiores problemas com a intelectualidade, não em si, mas que pode ocasionar, se você não souber lidar bem com ela, é o esfriamento espiritual mesmo. Exato. Lembrar que Deus é uma pessoa, Deus não é uma proposição, Deus não é uma ideia, Deus não é um conceito, é uma pessoa. Exato. A gente se relaciona com pessoas. Perfeito. Beleza, vou dar um play aqui, mas essa vai ser rapidinha, mas pra gente fazer um react en passant, e a segunda participação dele vai ser mais legal. Então bora. Sim. Então eu gostaria que o senhor retrocedesse um pouco, porque na tua afirmação, na tua tese, o senhor faz uma confusão entre palavra de Deus e escritura sagrada. É consenso entre todas as tradições cristãs que a Bíblia é a escritura sagrada, porque a seleção dos livros que foram postos ali naquela biblioteca foi orientada pelo Espírito Santo. Mas dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, justificando isso pelo fato de Cristo ser o verbo, é uma incongruência pelo simples fato de que Cristo só aparece da metade para o final. Cara, eu achei que ele ia falar, esse cara vai trazer uma coisa assim, vai ser muito bom, ponto, o Israel vai passar aperto. Aí ele vai levando, você tá esperando o ápice, aí ele derruba. Eu falei, uai, é esse o argumento? Não, dá para ver notoriamente que o Atos, ele não estudou a Bíblia para querer conhecer, ele pincelou textos para querer questionar, porque eu acho que uma pessoa que entra uma semana em qualquer estudo bíblico, pode ser numa escola dominical, vai saber que o Primeiro Testamento aponta para Cristo. E achar que Cristo aparece aleatoriamente só no Novo é um erro berrante, cara. Não, isso aí não só aponta no sentido, eu acho que você até falou, né, das profecias, mas também as tipologias, os sacrifícios, tudo aquilo levava para Cristo. Não, você pega, sei lá, você pega Moisés, ele libertou o povo do Egito. Cristo é o nosso libertador. Moisés teve a vida preservada no Egito. Jesus também. Moisés foi preservado porque queriam matar as crianças. Mesma coisa de Jesus. Sei lá, você vai para José, mesma coisa. Então, as tipologias, a questão do cordeiro, você vai lá com o Abraão, Isaac. Cara, então, você não vê Cristo no Velho Testamento, ou você é cego ou você é analfabeto, porque se você... Sabe o que ainda dá pra gente fazer? No pior, isso é uma coisa que é uma estratégia muito usada em filosofia, né? No pior dos cenários, você concede o ponto dele, fala, tá bom, vamos supor que Cristo não aparece no Antigo Testamento, beleza. Só que quando ele, mesmo concedendo isso, que eu não concordo, mas vamos conceder, ainda assim seu argumento não funciona, porque quando ele aparece no Novo, ele faz referência ao Antigo,
E ele coloca o Antigo Testamento como palavra autoritativa. A gente pode argumentar isso, a palavra de Deus. Então, whatever, seu argumento não vai funcionar do mesmo jeito, mesmo se a gente conceder o seu ponto. Então, assim, a gente vai ver melhor depois, mas o Watson me parece o exemplo paradigmático perfeito de uma coisa que eu falo muito. Pouco conhecimento das escrituras causa problemas. Conhecimento razoável, aquela pessoa que conhece mais ou menos, causa problemas talvez até piores do que pouco conhecimento. Porque você consegue enxergar alguns problemas, você não tem cuscuz, digamos, o suficiente para você lidar. Parece que só aumenta a percepção dos problemas. Então você não basta ter um conhecimento razoável, que parece ser o caso dele, você tem que se aprofundar no negócio. Se não for profundo, você vai começar a ver defeito e falha em tudo. É isso. Bora? Você falar alguma coisa? Não, tá ótimo. Bom. Então, se o senhor está dizendo que tudo que está contido ali é necessariamente a palavra de Deus, o senhor concorda que acabando aqui o senhor vai vir com a gente para matar um carneiro para Javé ali fora, porque a Bíblia orienta o sacrifício animal. Muito bom. Posso concluir? Só então fazendo uma prévia com relação a isso. Perfeito. Tá? Antes da gente prosseguir, a dúvida que eu jogo para o senhor de volta é o seguinte: como o senhor é teólogo, o senhor é pastor, eu gostaria que o senhor explicasse, inclusive para os teus seguidores, para as tuas ovelhas, a diferença entre doxa e episteme, porque claramente o senhor não sabe a diferença. Vamos ver se a resposta. Mas assim, já vou dizer de antemão, qual que é a relevância disso para o debate? Não, eu acho que ele só quis jogar para mostrar que ele sabia. Eu vou deixar minha resposta rolar aí a gente fala sobre isso. Bom, vamos lá, foi falado muita coisa aqui. Primeiro que eu sou teólogo, mas não sou formado nas línguas originais, comecei a estudar o hebraico agora, né? Mas a doxa ali vem nós trabalhamos com a ortodoxia e ortopraxia. Ortodoxia, doutrina reta, ortopraxia, prática reta. Então a doxa ali vem do contexto semântico dessa linhagem de palavras. Só recapitulando, porque o tempo é pouco, eu queria falar do sacrifício que você citou. Quer continuar ou para aqui? Não, só falar que assim, ó, quando ele fala de episteme e doxa, se eu não me engano, esse termo, sei que o filósofo sabe melhor do que eu, é trabalhado por Platão, se eu não me engano. Ele fala exatamente isso. Até na República de Platão trabalha que a episteme traz a ideia ali de conhecimento fundado, verdadeiro, e a doxa traz uma ideia mais de opinião, de algo subjetivo, é isso? Perfeito. E aí eu trouxe a questão da ortodoxia e ortopraxia. O porquê? Não sei, me confundi na hora. Eu ia comentar isso de uma maneira sutil, assim. Eu acho que para quem está assistindo não vai pegar muito mal o jeito que você falou, não, e tal. Mas eu acho assim, que realmente você saiu um pouquinho do que ele queria, só que eu acho que ele foi tão pedante. Posso estar errado, tá? Não sei a intenção oculta dele. Então eu assumo que eu posso estar errado aqui. Mas eu acho que nem ele sabia muito bem que onde ele ia, que ele nem apontou isso para você. Ele nem falou, que aconteceu? O que aconteceu? Eu citei ortodoxia e ortopraxia lá. Eu sei os termos, eu até dei o significado de ortodoxia e ortopraxia. Mas eu não sei o que eu pensei que eu ia encaixar com a episteme e com a doxa. Se eu não me engano, eu tava formulando doxia, né? Vem da mesma raiz, assim, opinião correta, né? Opinião reta. Isso. Eu ia falar da questão da mesma raiz, e eu acho que eu pensei em comentar mais ou menos assim, essas palavras são palavras que, para quem está nos assistindo, às vezes vai mais complicar do que facilitar, porque são palavras difíceis, tudo. Só que aí ele falou tanta coisa que eu já pulei para outra coisa e confundi. Mas, para você ver como ele estava decorado lá, ele poderia muito bem falar, mas o que tem a ver ortodoxia com ortopraxia? Mas exatamente. Eu acho que ele nem sabe o que significa ortodoxia e ortopraxia, então ficou tipo assim, chumbo trocado, sabe? Perfeito. Eu acho que você deu uma escorregada ali, só que eu acho que ele também falou, eita, ele vai me apertar. Então não vou nem voltar nisso. Porque ele falou duas palavras que eu também não conheço, e aí... E assim, cara, mas de assim, forma geral, verdade, né? Paulo, episteme e doxa, o que tem a ver? O que tem a ver episteme com a doxa? Não sei onde ele queria chegar. Eu também não sei até agora. Eu acho que o que ele queria fazer uma lacração falando assim, você só tem doxa, você tem opinião teológica infundada, e eu tenho porque eu fundamento o que eu acredito. Eu acho que é isso que ele queria chegar. Porque um tempo antes ele acabou de falar, você claramente não entende tal coisa.
você claramente não sabe isso, alguma coisa assim. Então acho que no fim das contas ele ia querer falar isso daí. Né? Ah, você só tem doxa, você não tem episteme. Que é uma lacração de quem está no primeiro semestre da filosofia. Faz sentido. Chamam de fase da jaula, né? Querendo mostrar que mas eu acho que ele não fez filosofia, não. Ele só deu um Google mesmo. Né? Tá tudo não, eu falo assim, né? O nível como que é. É de quem está começando a descobrir o mundo ali e já está querendo espalhar para todo mundo. Bora lá. Vou falar isso aqui só para ficar de corte depois. Brincadeira, não sei nem se a gente vai fazer corte, mas ele parece uma criança que quer mostrar para o pai que aprendeu uma coisa nova. Não, bem isso. Olha, eu falei episteme doxa. Exatamente. Fui lá e falei grego. Assim, eu não falaria isso se ele fizesse um uso frutífero. Mas ele não fez. Ele falou, jogou isso aí, esqueceu. E sem contexto nenhum. Isso não era adequado. Foi o que você falou. É aquele aluno no primeiro semestre que acha que é o senhor do saber. Exato. E aí é muito fácil você ficar pegando qualquer pessoa ali que tá com pensamento em outra coisa, você joga, mas o que é isso aqui? Você fala, calma, o que isso tem a ver? Foi muito bom, Atos. Lembrei de Atos dos Apóstolos, é um livro que está na Bíblia, leia. Mas meu nome é grego, ele não é... Atos, inclusive, da Bíblia é substantivo comum relativo à atitude, não tem nada a ver com o meu nome. Eu deveria saber disso. Que eu não sei, não conheço a mãe, saber o que ela quis dizer com o seu nome. Alguém pode colocar o nome de Atos por causa do livro da Bíblia, eu só lembrei do livro. Estaria errado, né? Porque não é um substantivo próprio. Cada um coloca o nome no filho como quiser, né? Mas assim, 40 segundos. Cara... a gente comenta tudo que a gente acha, a gente vai parar toda hora, né? Mas assim, só falando bem rápido, você só falou que lembrou. É só isso. Não. Você não fez acusação nenhuma, você não falou que veio de lá, que tem relação. Você só falou assim, cara, lembrei. Só isso. Como o clima estava pesado, eu usei a graça, o sarcasmo, para dar uma quebrada. E eu dei uma cutucada nele com respeito e de maneira engraçada. Lembrei do Atos, que é o livro da Bíblia, hein? Leia esse livro. Aí eu olhei para a câmera e falei, você que está assistindo, leia Atos do Apóstolo. Não tem nada a ver, porque o meu nome... Nada a ver, cara, nada a ver. Ficou feio, mas eu não sei se você está acompanhando os comentários, deve estar, né? Mas eu acho que as pessoas percebem isso. Não é possível. Tem de tudo, eu sei, mas eu acho que as pessoas percebem. Fala, eu nunca li tanto comentário do pessoal chamando ele de arrogante e falando que ele não representa os macumbeiros. Dos macumbeiros. Exatamente. Dos macumbeiros. Exatamente. Beleza. Eu acho que... Você lembra se tem algo relevante depois disso ou meio que a parte da lacração para aqui? Eu acho que é só isso. Ele teve o a gente pode pular então para a segunda participação dele, né? Vai voltar para ele. Ou você tem alguém aqui no meio que você quer que veja? Não, tá ótimo. Esse aqui foi horrível. Não sei se você viu ali, mas ele não entrou para falar nada com nada. Esse aqui foi pior ainda. Teve o Fedelho aí. Esse é o Fedelho. Esse aqui é o Fedelho? Fedelinho. Quer falar dele rapidão? Ou... não, vou só pedir oração por ele. Não é possível. O cara vai num negócio que tem potencial para ser grande, para ser visto por muitas pessoas e falam um bagulho assim, extremamente trivial, no sentido de errado, né? Errado. Tá, vamos aqui, voltou ele. Depois desse, é ele de novo. Ela é má. Às vezes fala... Voltei, tô mais calminho, tá bom? De boa. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28. O rei Saul, após quebrar a sua aliança com Javé, vai até uma feiticeira ao derredor da cidade de Endor e pede que ela evoque o espírito do profeta. Achei muito legal o jeito que você reagiu. Eu vi uns cortes assim, ficou da hora. Isso, tipo, já tô sabendo. Profeta Samuel, para que ele o abençoe na batalha contra os filisteus. Perfeito. Eu sou sacerdote de um culto de quimbanda. Meu culto é um culto necromântico. Eu cultuo mortos, como era o espírito de Samuel. Samuel respondeu na fogueira da feiticeira de Endor e falou: por que você ousa me retirar do meu descanso? E saiba, sai daqui, porque eu trago a palavra do Senhor e digo, você perderá essa batalha. Samuel mentiu. A Bíblia não nega, não afirma que os espíritos dos mortos são enganadores. Alguns até podem ser, mas o que a Bíblia diz é que aqueles que fizeram a aliança com Javé são proibidos de acessar esses espíritos, inclusive porque isso tiraria dinheiro, cominho, endro, hortelã, cabrito, lá dos levitas, que tinham o monopólio do oráculo.
12 pedrinhas, cada uma representando uma tribo, 2 dadinhos, muito parecido com o Eren de Logum, inclusive. Nada a ver. Vamos. Não, o cara faz um anacronismo muito parecido com não sei o que de Orogum. Que surgiu vários séculos depois. Mas, Paulo, assim, ó, primeiro, eu entendi que ele estava falando que a Bíblia não condenava consultar esses espíritos, e aí no final que ele explica que eu estou entendendo errado, eu falo para ele, não, agora eu entendi o que você quis dizer, então. E aí... eu percebi isso também. E aí o tempo acaba. Mas vamos refutar então isso, eu queria ouvir você sobre isso, eu falo também depois. Você fala em relação ao que ele disse ou ao que você entendeu? Não, ao que ele disse, tipo... Samuel, então, ali saiu dos mortos, como que você enxerga aquilo? Não, assim... Eu, honestamente, eu acho que o cristão ele pode ir para os dois lados. Ele pode falar que, de fato, foi Samuel, ou ele pode falar, não foi um espírito enganador. Eu tenho a tendência de... Eu não tenho uma visão fechada sobre isso, mas me parece que foi Samuel. Porque o texto, em momento nenhum, dá a entender que não foi. E, se você perceber ali, a mulher se assusta. A pessoa que invocou ele se assusta. Então, parece que ela estava esperando um espírito intermediário, talvez, ou alguma farsa. E, de fato, veio ele. Ela se assusta. Certo. Mas tem quem argumente que não é. E os argumentos podem ser plausíveis e tudo mais. Não fechei a minha opinião. Mas o ponto é, isso é um texto descritivo, não é um texto normativo. E quando nós analisamos todos os textos que tocam nesse assunto de forma normativa, eles unanimemente condenam consultar os mortos. Então você quer pegar um único texto descritivo que é neutro, e jogá-lo contra todos os outros normativos que condenam. Isso é uma hermenêutica muito ruim, né? É um princípio hermenêutico ruim, porque o texto interpreta o próprio texto, ou a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Adequado ao nosso contexto. Eu, apesar de presbiteriano, e majoritariamente os presbiterianos acreditarem que foi realmente Samuel ali, eu acredito que não. Mas, trabalhando primeiro, existe a ideia que foi Samuel, e isso não é algo, né? Como que eu posso falar? Não é cláusula pétrea para nós, certo? Ainda que fosse duas questões. Ainda que fosse Samuel, o espírito se apossou de alguém? Não. Então já não é o que é realizado nos cultos dele. Perfeito, boa observação. Já tem esse primeiro detalhe. O porquê eu defendo que não foi? Primeiro, porque em Deuteronômio Levítico, nós vamos ver lá em Deuteronômio 18, se não me falha a memória, nós vamos ver que, a necromancia é proibido. Então, eu acho que Deus usar um meio a qual ele proíbe, por mais que ele é Deus, é soberano, nós podemos dar outros exemplos acerca dessas circunstâncias, mas eu acho que não encaixaria bem. Um negócio que eu acho interessante também é que lá em 1 Samuel 28, vai falar que o Senhor não respondeu nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Então, Samuel é um profeta, ele estando vivo ou morto, ele é um profeta, e Deus não responderia. A ideia do texto é essa, que Deus não responderia mais. Faz sentido. Nós vamos ver também que Samuel ele está orando por Saul, ainda vivo, e aí Deus vai falar, até quando, Samuel, você vai orar por Saul? Você não tem visto que eu não tenho mais nada com ele? Vai até a casa de Jessé, que de lá sairá o novo rei de Israel, se referindo a Davi. Então, se Deus já não tem mais nada com Saul, e Deus está falando para o profeta Samuel, você não vai falar mais nada com ele. O profeta Samuel vivo, para que Deus vai permitir o profeta morto falar com Saul, sendo que nem foi Deus que deu a ordem, foi uma feiticeira que invocou. Outra coisa interessante também é que o texto, se você ler lá certinho, vai falar que a feiticeira viu. Saul não viu nada. A feiticeira diz ver. Outro detalhe também é que a feiticeira vê Deus, é um Deus, com o D minúsculo está lá no texto. Esse Deus, ele vem de baixo para cima. Sempre que Deus mandou o Gabriel, o anjo mensageiro, uma mensagem, sempre foi de cima para baixo. Esse espírito, ele vem de baixo para cima. Eu não estou trazendo a visão hollywoodiana que o inferno é debaixo da terra,
nessa Sim. ideia, mas... É só aquele princípio de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Tá? Isso. Fazer essa análise mesmo. Então, por conta desses motivos, eu acredito e defendo a ideia de que não era Samuel. Que são plausíveis. Saul, como as pessoas de hoje em dia, só acreditou naquilo que ele já queria acreditar. Quando uma pessoa está desesperada, como Saul estava, vai acreditar na cartomancia, vai acreditar no tarô, vai acreditar no horóscopo, vai acreditar em qualquer coisa, porque o desespero leva a isso. Até mesmo no campo evangélico, os profetinhas de hoje em dia, pessoas desesperadas acreditam também. Mas, tanto na linha de que era Samuel e na linha que não era Samuel, o espírito não se apossou de ninguém e o próprio Saul não viu. Foi a feiticeira que viu. Então não dá para... É uma falsa equivalência, é um falso comparativo ali. Exatamente. Tem várias desanalogias, né? Não é tão análogo. E além disso, para mim é simplesmente um texto descritivo. Não está prescrevendo, não está falando que é bom, não está falando que deve, não está falando que pode. Análogo ao pecado de Davi, só está descrevendo. É apenas isso. Então, não dá para utilizar isso como base. Mas aí, o que ele realmente quis dizer, você quer que a gente continue o vídeo ou você quer só que a gente comenta? Do que ele realmente quis dizer, no fim das contas. Que ele fala lá no final, antes dele sair, né? Você quer... Pô, porque eu lembro que ele vai falar que ele diz que Deus condenou a consultar espíritos, mas não que Deus falou que a moralidade desses espíritos... Eles são enganadores, né? Algo assim. São enganadores. Bom, vamos colocar um pouquinho e a gente comenta. Fechou. Pra não ficar uma coisa, parece que tá no ar, assim. Demorou. Vamos lá. Primeiro, você está afirmando aqui que tudo que a pitonisa falou... Pitonisa é um conceito grego. Mas é que está no texto. Mas é que tá no texto. Se você quiser discutir semântica, idiomas, você fala... Então, sobre pitonisa, isso daí, argumenta aí, Paulo. O que você acha? Eu não sei, assim, o que você acha que daria para falar? Eu não sei a questão semântica disso. Porque realmente o termo que eu usei tá na maioria das Bíblias, né? Mas ele falou que é um termo que está colocado de maneira errada, porque pitonisa é lá do templo de Piton, mas tá bom, a feiticeira em Endor. A feiticeira. O ponto é irrelevante. É relevante. É só a nomenclatura ou rótulo que você está utilizando para se referir a alguém ou alguma coisa, embora a gente tenha importância, claro, na nossa comunicação, em certos contextos, se você errar, mas a referência está clara, se torna irrelevante. Por exemplo, o nome do meu cachorro é Alvin. Aí vamos supor que você se confunda em algum momento e você chama ele de, sei lá, Alva, algo assim. Não sei o que é o Alva, vem aqui. Aí eu vou, é Alvin. Poxa, é um pouco irrelevante ali para o contexto. Aí você explica o significado da Alva e o significado de Alvin, né? Eu só quis chamar o cachorro. Modo operante do menino que aprendeu algumas coisas e quer mostrar que aprendeu, não só porque ele está usando, porque o uso em si, ok, às vezes eu também falo alguma coisa em grego, em inglês, enfim, só que ele está usando de uma maneira irrelevante. Exato. Ok, algumas traduções trazem de um jeito, né, outras de outro, e se tem anacronismo ou não, tudo bem, o importante é que eles querem mostrar pra gente a referência, e às vezes, mesmo um termo que foi cunhado depois pode mostrar a referência mais adequadamente, porque a referência ali é de função, do que um termo da época, ou um termo mais antigo, ou um outro termo, né? Os idiomas originais? Não, porque pitonisa era sacerdote de Apolo do templo de Piton. Tudo bem, mas tá lá no texto. Se você leu esse texto, seu texto foi mal traduzido. Acho que isso explica muita coisa. Tá bom, vamos lá. Eu não quero ficar pausando, mas só bem rapidamente, não necessariamente significa que é mal traduzido. Às vezes você para nossa sociedade, talvez o termo pitonisa capture melhor a função do que um termo mais antigo ou um outro termo, mesmo que esse termo tenha surgido depois ou faça referência a algo posterior no tempo. É uma confusão copo com água, né? Porque assim... Semântica e cronologia não estão necessariamente tão vinculados quando ele está parecendo fazer. Exato, eu sempre dou o exemplo de, antigamente você falava, pô, Paulo, você tá zica hoje, significava que você tava com azar, você tava, né, tava tudo dando errado. Hoje em dia virou uma gíria, você tá zica significa que você tá descolado, você tá bem vestido. Exatamente. Então, às vezes você fazer
você usar a terminologia, aplicar ela para os leitores ali daquele contexto compreender melhor a leitura, não necessariamente é uma tradução errada ou uma aplicação errada. Perfeito, né? Bora lá. Amigo aqui, ele quer discutir crítica textual. Qual é o tema? Isso é um livro, uma religião baseada no livro. Então, é que assim, vamos lá. Você falou que o espírito enganador não errou. Errou. O Tá? profeta Samuel errou. Errou, e tem um grande detalhe. A Bíblia fala que Samuel foi atrás. A Bíblia fala que Deus aprovou essa atitude, dá um pause sendo que aí. o próprio... Aqui, eu errei, na verdade, Saul foi atrás, né? Não foi Samuel que foi atrás, eu usei o nome errado. Mas dá para entender. Acho que dá para entender. E eu acho também que aqui já estava tão assim, tanta interrupção que ele me deu, que um dos erros que eu argumento que teve é que falou que todos os filhos de Saul iriam morrer ali, né? Ali realmente não dá para falar que a profecia ele errou, né? Ele acertou o que ele disse que ia acontecer realmente. Saul depois morreu e tudo mais, e ele foi cercado pelos filisteus. Mas, vamos chegar lá no ponto, né? Que aí já amarra tudo. Vou colocar lá. Cristo. Mas eu falei que Deus é contra. Então pronto, acabou o debate. Mas a sua afirmação é que os espíritos são enganadores. Deus é contra e eu sou contra. É uma afirmação essencialista acerca da substância e natureza moral desses espíritos. Eu não estou fazendo um debate moral sobre os espíritos. Eu estou dizendo que o teu Deus te proíbe. Mas ele não afirma que as nossas entidades são mentirosas. Isso que você está fazendo eu posso falar, falsear o debate. Eu posso falar? Pode. Que você gosta de falar umas palavras difíceis para impressionar. Muito legal o seu vocabulário. Bom, Deus ele proíbe. Jesus, na parábola do rico e do Lázaro, o que acontece lá? Quando Jesus não conversou com o espírito de Elias e Moisés no pé do monte junto com seus discípulos, inclusive falou para os seus discípulos, não contem para ninguém o que vocês viram aqui? A Bíblia fala que era espíritos de mortos que estavam vagando. Fala que era Elias e Moisés. A Bíblia trabalha... Elias foi arrebatado, né? Foi no carruagem de fogo. Não, a Bíblia não fala carruagem, isso daí é um texto apócrifo. Mas, não é, não. Redemoinho, tá lá em 1 Reis. Se você achar a palavra carruagem lá em 1 Reis, eu saio do evangélico agora. O teu texto fala de pitonisa na Palestina, 5 antes de Cristo, também não é muito confiável. Você fugiu, você falou que fala carruagem, eu falei que não. Eu saio da minha religião agora, tá lá carruagem? Tá essa palavra? Não vou me fazer acordo com você, eu não trabalho com barganha. Então pronto. Então pronto. É que você afirmou e não foi atrás da afirmativa. Cara, até me perdi no... Qual que era o tema? Posso sair? Se quiser sair, vai lá, velho. Não, vai, continua. Fala. Não, é que assim, a Bíblia, de fato, eu entendi o que você quer dizer, que Deus, ele proíbe, mas que esses espíritos não... são reais, é isso que você quis dizer. Apitou aqui? Acabou? Beleza. O que você falou, Atos, eu entendi. Deus, ele proíbe acessar esses espíritos, mas não significa que esses espíritos não existem. Eu não estou falando que o espírito não existe. Eu estou falando que se Deus está proibindo, não faz parte do reino dele. Portanto, são espíritos malignos. Mas o que você trouxe, a primícia foi, o espírito existe sim, Deus só proíbe o acesso. Mas ninguém negou a existência do espírito. Eu falei de existência, eu falei da moralidade desses espíritos. Mas meu tempo acabou, a gente conversa na próxima. Bom, vamos falar então que eu queria trazer. Eu acredito que a feiticeira errou por alguns motivos. Uhum. Primeiro que eu acredito é que lá no texto vai falar supostamente Samuel, que eu acredito que não era, vai falar amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Só uma ressalva que eu acho importante é que assim, qualquer pessoa que estava vendo a situação ali da guerra e a situação de Saul poderia fazer uma análise ali, como hoje a gente vê na Jovem Pan, análise política, né, pesquisas, e chutar ali o que ia acontecer. Mas é dito que amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Aí entra no debate o que ela quis dizer com amanhã ali. O que Samuel supostamente quis dizer com amanhã. É literal ou amanhã no sentido do futuro? Eu acho que ali ela quis dizer amanhã no dia seguinte mesmo. Uhum. Senão seria a palavra futuro. E não aconteceu. Né? Nós vamos ver que
vai ter até a morte de Saul, por exemplo, vai ter. Davi vai lutar lá com os amalequitas, aí depois vai levar 3 dias de viagem, aí depois que ocorre a batalha, né, que Saul vai morrer ali, que ele vai, se eu não me engano, fincar a espada, né, no seu peito. Uhum. Então, nós vemos que tem algumas falhas ali nessa suposta profecia, né? E nós vamos ver que a Bíblia, ela trata a ideia de que o verdadeiro profeta, ele nunca vai dar uma profecia que seja errada, que tenha equívocos, né? Uhum. Então, eu tenho mais ou menos essa ideia. É o que eu defendo, o porquê eu não acredito que era Samuel ali. Ok. Faz sentido. Assim, eu tinha... Pelo que eu estava me lembrando, a interpretação que eu tinha a princípio, que eu estava me lembrando, é que ele morreu no dia seguinte. Mas, enfim, isso é uma questão exegética que tem que entrar ali e analisar a cronologia do texto com mais cuidado, né? Mas, de qualquer maneira, o ponto relevante é o que a gente estava falando, assim. Se acertou, se não acertou, se foi ou se não foi. Isso é irrelevante, porque isso não significa que isso é algo correto. E também tem uma questão que é a falácia do equívoco, né? E por isso que é importante definir bem o que a gente quer dizer. Em algum momento, debatendo com alguém, eu acho, sobre barganha, você até fala, olha, provavelmente depende da definição de barganha, você está definindo errado, alguma coisa assim. Que era o momento ali adequado mesmo de ver as definições dos conceitos. Quando você quis afirmar que os espíritos são enganadores, você não está falando de todo e qualquer espírito. Por exemplo, Deus é espírito, Deus não é enganador, né? Se fosse de fato Samuel, ele não se enquadraria na sua afirmação. O espírito ali que você está falando são os espíritos que são, por exemplo, na cosmovisão bíblica, espíritos demoníacos. E eles são enganadores para a gente. Não necessariamente por conta do que eles dizem, porque talvez eles podem até dizer verdades em alguns momentos, mas com a intenção de enganar, com a intenção de conduzir a pessoa de forma errada através de alguma verdade contextual ali, e depois ele vai utilizar aquilo para algo enganoso. Então, eu acho que ele se aproveitou dessa falta de definição, assim, para tentar levar adiante algo que era só você ter falado assim, olha, cara, beleza, nem todo espírito é enganador, mas é óbvio aqui, pelo contexto e tudo, que eu estou falando dos espíritos que, para nós cristãos, são os espíritos malignos, não é todo e qualquer espírito, né? O diabo, enfim, eu não estou falando dos anjos de Deus são enganadores, Deus é enganador. Até em outra hora o Phelps vai falar do testar os espíritos ali. Isso, exatamente. Significando que nem todo espírito é ruim. Nem todo mas o testar os espíritos não é você testar essas entidades que se apossam de pessoas e ver qual que é verdadeiro ou qual que é errado, né? É a ideia ali de você ter discernimento acerca do que está sendo pregado, do testemunho de quem está pregando. O contexto ali é muito claro, né? É mais essa ideia de discernimento, não tem nada a ver com, mais uma vez, falta de analogia, não tem nada a ver com o que eles querem passar. Eu resumiria falando assim, Paulo. Tanto a linha teológica que defende que foi Samuel e tanto a linha que defende que não, que é a minha, esse espírito não se apossou de ninguém. E a religião do Atos acredita nisso, no espírito se apossar de alguém. Então, o exemplo que ele deu não se aplica à religião dele. Perfeito. Totalmente desanálogo. Exato. A não ser que ele responda algo do tipo, mas tem espíritos que não se apossam, eles se manifestam e a gente conversa, né? Aí você abre um pouco abre um pouco as portas ali para o espiritismo. De qualquer maneira, né, daria para você fazer essa sua observação e ainda falar, olha, mas é claro que não é todos os espíritos que são necessariamente enganadores, eu estou me referindo justamente a esses espíritos que são espíritos malignos e se passam por bons espíritos, né? Enfim, você define ali melhor a coisa, porque basicamente ele só está falando, mas o espírito ali parece que não errou, então ele não é enganador, você falou que é enganador, então você está errado. Não, é só uma questão de ter sensibilidade ao contexto. Eu não estou falando que todo e qualquer espírito é enganador em todo momento, toda hora. É igual falar, o Israel é um cara do bem. Significa que você nunca faz maldade? Né? Exato. Então, ficou um debate, eu achei que da parte dele ficou superficial, mas é um superficial que eu não te culpo de ter entendido errado, porque é muito fácil dele, enfim, de você não entender o ponto dele te distrair do ponto certo. Foram muitas interrupções.
eu não vou passar a mão na minha cabeça, entendeu? É lógico que eu assisto o debate e eu poderia ter sido melhor em algumas partes, assim como você vai assistir o do Misa e todo debate, pelo menos que eu participo, eu falo, poderia ter sido melhor nisso, naquilo, mas a questão não ficou muito clara a princípio exatamente, né, o que ele queria. Só no final, quando ele começou a falar da natureza, de não ser enganador, que aí foi começando, então era esse o seu ponto, aí ficou mais claro. E passou vergonha ainda, porque a carruagem de fogo, falou zombando, né? E eu falei, mas não existe carruagem de fogo, aí ele vai pra barganha, né? Eu não barganho. Acredito que no final o saldo ali ficou para você, né? Exato. Ele pisou muito mais na bola ali, e o que você não entendeu, em grande medida, pelo menos inicialmente, foi porque eu acho que ele não estava falando muito, não estava expressando muito bem ali o que ele queria, dava margem, né? Mas é isso. O importante é que você defendeu bem o principal. Vamos Bora pro próximo. Isso, bora pro próximo. Bom, vamos lá. Eu já fui evangélica, eu estive lá dentro e eu conheci a vida de diversas pessoas que seguiam a Bíblia e não tinham essa felicidade, essa riqueza. Tem muitas. Muitas. Eu conheço então, também. se ela é um manual perfeito para esse sucesso que você afirma, por que eu conheci vários? Eu acredito que todos aqui já conheceram vários evangélicos afundados, que ficam tão afundados que vão procurar ajuda do terreiro. Eu conheço muitas pessoas que são de religiões de matriz africana, que aparecem lá na igreja, que está afundado e também procura ajuda. Mas aí eu não afirmo que a minha religião é a única que faz isso. Eu também não. Eu falei que a plena é a minha. Então, você afirma. É plena. Então, você afirma que a Bíblia é o único manual. Não vi você falando que é o único que traz esse efeito, né? Mas vamos ver. Eu falei que a Bíblia é o único manual completo para uma vida próspera e transformada. Completo. O único completo, está qualificado. Completo. Exatamente. Perfeito. Para trazer essa plenitude. Qual religião traz mais plenitude? A sua ou a minha? Na sua opinião? Na minha opinião, é um conjunto. É a minha fé, o meu esforço e a minha fé. Eu não falo exatamente... A sua fé. Exatamente, não é a minha fé. Exato, isso é mas normal. você afirma que a Bíblia é o único manual. O único manual. Eu conheço diversos evangélicos afundados. Eu fui vendedora de bala no sinal. Vocês vendedora da empadinha. Dinheiro. Mas é em geral. É vida. Eu não tinha um casamento. Eu não tinha. Elas vivem o evangelho ou elas só vão na igreja de terno e gravata e falam aleluia? Eu conheci pessoas que viviam o evangelho. Porque ir na igreja, na igreja e fazer isso aqui, o Espírito Santo, isso não significa viver, entendeu? Eu conheci, e eu tô pra te falar, eu conheci uma pessoa chamada Davi. Foi a pessoa de mais fé que eu tiro meu chapéu. Olha, pra tirar meu chapéu de navalha é difícil. Eu tiro meu chapéu pra ele. Um homem 100% correto, e a vida dele não é boa. Ele era 100% correto? 100% então ele era próspero. Depende, né? Posso também. Ela não entendeu o que você quis dizer com prosperidade. Não, ninguém entendeu. Porque para eles prosperidade é dinheiro. Só se resume no dinheiro. Ficou muito claro. Isso daí não tem nem muito o que comentar. É isso. Eu só queria dar uma risada. Só. Perfeito. Ela não entendeu. Em algum momento você também fez a distinção entre hedonismo e felicidade. As pessoas colapsam muito, né? Ou aquela alegria momentânea com uma felicidade constante interior. Essas distinções são muito importantes. Eu acho que as pessoas pegam assim, poxa, o cara tá ali, ele é crente, ele tá trabalhando, tá numa situação difícil, então ele não tem prosperidade, ele não é feliz. E às vezes o cara interiormente, apesar das tribulações externas, tal como o apóstolo Paulo, né, tá bem. Às vezes você vai conversar com ele, ele tem aquela paz interior, enfim, ou ele tem retidão moral. Talvez tem pessoas que têm algum problema psicológico, que têm dificuldade com alguma coisa, mas tem uma retidão moral, que é o que você disse ali. Isso é um tipo de prosperidade, e é esse tipo de transformação, sobretudo, que a gente deve afiançar, né? A gente deve se apegar. Eu acredito que, resumidamente, muitos não foram aí nesse tema, porque chegaram lá de ônibus, de Uber. Os que foram os que chegaram com um bom carro, eu já dei duro aqui. E ela está falando algo que muitos que estão sentados ali tá triste, porque está passando necessidade financeira. Você entende? Então, se eu for basear, como tem evangélicos que passam necessidades, né? E isso não é demérito. É triste que eu não tô querendo generalizar, mas todas as pessoas que eu conheci
de religião de matriz africana, quando fala de prosperidade, já vem um casão e uma Lamborghini. Ninguém fala de paz que excede todo entendimento. Ninguém fala de Romanos capítulo 5, se não me falha a memória, que fala que as dificuldades ali levam à perseverança, né? Exatamente. Então o evangelho, como dizia Tim Keller, não é uma boa proposta, é uma boa notícia. É muito mais relacionado a um desenvolvimento de caráter e virtudes e coisas belas, nesse sentido ético, né, da palavra, do que coisas externas. Né? É um estilo de vida. Então, crucificado, ora bolas. É isso, né? é isso. É isso. Essa imagem que eu pausei aqui ficou muito boa. Tipo, você tava tirando onda e tal, e ela, tipo, ué mesmo, você não entendeu, né? Ficou muito boa essa imagem. Beleza. Vamos pegar um que eu achei interessante, foi um debate um pouco filosófico, que foi esse rapaz aqui. Foi bem educado até onde eu estava vendo, né? O de Claire, eu estou conversando muito com ele, a gente vai debater novamente. Esse aqui? Sexta agora, um cara inteligentíssimo, e que a cultura Yorubá, se eu não me engano, ele sim é de uma religião da África. É uma religião da África mesmo. O restante, para mim, é sincretismo brasileiro. Minha opinião sobre o que eu estudei. Mas ele acredita num criador, e esse criador mandou seu filho. É bem semelhante, assim, em algumas questões. Foi bem interessante o debate com ele. Show. Eu achei legal também, o que eu vi assim, achei bem bacana. Mojubá, meu nome é Claire Carmo, eu sou o Babá Ifatobé, sou sacerdote do culto tradicional Yorubá, também da Umbanda e de um culto de bruxaria. Eu vim aqui hoje para a gente debater sobre alguns temas muito importantes, deixando bem claro, não sou contra o evangelho, mas a gente tem uma filosofia de vida completamente diferente, que vocês vão entender que faz muito sentido para o nosso processo civilizatório. Axé, Lô. Eu vou ficar só no de Claire Carmo, porque... Mas vamos lá, Zé, quando a gente fala sobre a visão que a gente olha para várias culturas do qual a gente tem aqui representado hoje, a gente fala o Deus para nós dentro do culto Yorubá é Eledumare, ele é o ser supremo que criou os próprios orixás. Então você acredita num Deus supremo, é o Yorubá o nome. Perfeito. É isso, cultura Yorubá, são o povo. Certo. Então, quando a gente olha para essa questão, olha para Eledumare, ele criou os orixás, e aí, dentro desses orixás, eles regem, né, campos específicos. Se o seu Deus, ele está em todo lugar, você não consegue enxergar dentro de uma maneira que seja aceitável que a manifestação da natureza também é uma face de Deus, então o orixá é algo de Deus e não é um demônio? Vamos ver sua resposta, mas o salto que ele deu é gigantesco, né? Perfeito, muito bom a sua colocação. A natureza, a Bíblia fala que apresenta Deus. Então, de fato, uma face de Deus. Isso é a maior prova de que Deus existe é a natureza. Não tem como você ver os peixes no mar, a árvore dando fruto e falar que isso é obra do acaso, de um Big Bang, de uma explosão. Não tem como colar as ondinhas e lembrar de Iemanjá. Eu pulo a onda porque mas não lembrando de Iemanjá. Voice is simply faster, more natural, and more flexible than typing. He said he's a voice built, and I can see why. Você não concorda com poluir o mar. Pulo a onda porque mas não lembrando de Iemanjá. Você não concorda com poluir o mar, né? Jogando coisa lá dentro, né? Não. A gente faz de uma maneira sustentável, mas o que eu queria te dizer é que essas manifestações, né, da natureza representa Deus. Eu entendi. Então não tem como você olhar para o sol e você usufruir do sol, você sentir essa bênção, esse axé do sol e você não reconhecer o cara, mundo, nisso a gente vai concordar, só que a visão de mundo vai destoar, só que a gente acredita que a natureza apresenta Deus, a cosmovisão muda um pouco. Mas a questão é da onisciência. Você acredita em um Deus que está em todos os lugares? Sim. Então. Inclusive na natureza, que são os orixás. Eu acredito que é orixá. O Deus da Bíblia diz que a natureza apresenta ele. Vai discordar, o Deus que eu creio é um diferente do seu. Então você reconhece que essa força da natureza também são deuses, eu acredito, que são orixás? Não acredito que são deuses, que senão isso é o panteísmo que nós chamamos na teologia. Entendeu? É nóis. Deus da Bíblia te abençoe. Deus da Bíblia te abençoe. E aí? Achei que foi uma conversa interessante.
Pena que, por exemplo, ele era um cara que era para ter ficado um mó tempão lá e o pessoal tirou. Eu não entendi a dinâmica que eles estavam fazendo. Teve algumas pessoas mesmo que eu achei que o pessoal estava tirando porque eles não concordavam com a religião do outro. Eu acho um pouco disso. Não sei se é bem isso. O Atos, até eu estava vendo no Instagram dele, ele fez um vídeo falando que a nossa... Porque eu falei que o meu desejo era que os neopentecostais, as igrejas fechassem. E ele falou que, além de nós odiarmos a religião de matriz africana, nós se odiamos mais entre nós mesmos. E aí depois ele falou também no vídeo lá que eu não estava lá representando o protestantismo, mas eu estava lá representando o cristianismo. Aí eu falei, mas todo protestante é cristão. E aí ele falou que a minha visão é muito própria. E na verdade não, é porque como eles foram com uma percepção de um pastor neopentecostal, de um pastor que ia botar a mão e expulsar demônio, de um pastor que ia falar que o devorador vai entrar e queimar o micro-ondas. E aí, quando eles se depararam com alguém que, por mais que nós podemos ter discordância teológica, mas que na ortodoxia, ali no fundamento bíblico, com solidez, com verdade, se depararam com a verdade do evangelho. E aí bugou eles, né? Mas eu acho que esse papo foi muito interessante porque eu consegui entender. As pessoas ali, eles não estavam conseguindo expressar a sua religião. Ele conseguiu expressar o que ele acredita, o que ele pensa. Eu achei muito interessante. Ele fez, eu acho que ele está tão absorto pela cosmovisão dele que ele não consegue olhar ela, fazer uma análise mais de fora, digamos assim. É um tanto quanto metafórico, mas tentar analisar que a conclusão dele não se segue das premissas que ele levantou. Que é algo do tipo, então a natureza revela aspectos de Deus, então o orixá está ali. Pronto. Né? Então, está ali. Não. Existe um salto gigantesco entre a natureza revela aspectos de Deus para esses seres intermediários que servem ao Deus Supremo estão ali operando de alguma maneira para revelar. É a mesma coisa de eu falar assim, não, a natureza apresenta a Deus, então Poseidon está lá. Então, exatamente. Né? No ponto de vista lógico, não faz sentido algum. Ele está só pegando a cosmovisão dele e é quase que um discurso mesmo, falando para você, olha, eu entendo assim. Aí você fala, tá, mas logicamente falando, sua conclusão não se segue das suas premissas. Você estabeleceu as premissas, e aí você fala um logo ou algo análogo, portanto, e esse portanto não tem conexão com o que você estabeleceu, porque não se segue a conclusão das premissas. Né? Pelo que eu entendi, ele apresentou uma ideia meio panteísta, né, ou não? Eu acho que não, porque eu acho que ele estava falando, orixá, se eu não me engano, que ele estava falando, né? Que são tipo os nossos anjos, parece, que trabalham para o Deus Supremo na natureza. Eu acho que foi um pouco disso que ele quis dizer. E aí, ele não quis dizer essas divindades são reveladas na natureza e elas revelam esse Deus Supremo. É o que eu consegui fazer de sentido do que ele disse. Então não foi uma ideia de que a árvore é Deus? Eu acho que não. Eu acho que ele estava até concordando que revela mesmo, só que você estava assim, ok, revela o Deus cristão, e ele está assim, revela esses orixás que revelam de alguma maneira o Deus Supremo. Então, que foi o que você mandou bem na hora que você falou, olha, a gente concorda, mas a cosmovisão vai distinguir. A gente concorda no revela Deus, mas o Deus ou o aspecto que é revelado a gente diferencia. Deixa eu só ver se ele chamou de orixá, para eu não falar errado. Né? Diferente do seu. Então você reconhece que essa força da natureza também são deuses. Eu acredito. Que são orixás. Não acredito. Orixás, é isso mesmo. Então, são deuses, né? Então, aparentemente, é um conceito diminuto de Deus, o que, filosoficamente falando, também é bem problemático, porque Deus, geralmente, a definição estrita de Deus é um ser perfeitíssimo, ou é o ser acima do qual não se pode pensar nada maior. Isso vem de Anselmo de Cantuária. É o ser maximamente grande. E, portanto, você falar que algo é Deus, mas que algo é um ser intermediário, que não é tal qual o Supremo, é uma contradição de termos. Se é Deus, é o superior. Se não é Deus. Pode ser um ser divino, superior, mas não é Deus, né? Enfim, simplesmente. E aí também, o que seria interessante, começar a entrar num debate, é que nesse formato fica muito difícil, né? Eu tentei fazer um pouco com Misa, sem dar spoiler, mas tentar qual que é a natureza desse Deus que ele acredita. Que dependendo dos atributos que ele passar para você, então, ele não vai se adequar muito bem com o que a natureza revela, não. Por exemplo, o argumento que eu defendo, que o universo começou a existir e tudo mais, o argumento cosmológico Kalam, e outros, né, afirma que a causa do universo ela deve ser imaterial, espacial, pessoal, não ser pessoal, né, atemporal, pelo menos sem o universo,
universo. Então você infere algumas características. Agora, se ele fala, olha, a natureza revela a Deus, mas o Deus que eu acredito, ele é um ser material, ou ele é um ser não pessoal. Você fala, então não está revelando não, porque a inferência, a natureza leva a gente a acreditar em algo diferente do que você está dizendo. Mas aí é um debate um pouco mais amplo, né? É um debate que talvez esse formato não daria. Você tentou, a gente sempre dando uma pincelada no do Misa, né? Porque nós nos conhecemos lá, né? Mas você tentou. Eu vi que eu não estou te criticando, tá? Só estou apresentando uma dificuldade, porque você tentou se aprofundar e ser didático ao mesmo tempo, só que com pouco tempo você tem que fazer o mar se abrir, né? Tem que ser um milagre, é muito difícil. E com a pessoa te interrompendo, então, assim, vamos supor que quanto Misa ali você entendeu um pouco do que eu falei desse debate. Quando as pessoas interrompiam muito, quando não interrompia nesse debate, a gente nem reagiu, porque teve gente que foi e abriu o coração para mim. Aí a única coisa que eu tinha ali como cristão era, cara, sinto muito e eu tô aqui pro que você precisa. Não, mas é isso mesmo. A gente vendo assim na frieza é outra coisa. Por exemplo, quando você mandou bem para mim nesse debate, eu acho que nessa interação, de forma geral, eu acho que você foi bem mesmo. Não tô falando para te agradar, não. Acho que você foi bem. E as confusões que foram ensejadas, muitas vezes não é culpa sua. Por exemplo, eu acabei de falar que a conclusão dele não se segue das premissas. A maneira que ele falou, dá para você interpretar como sendo panteísmo, muito plausivelmente, né? E às vezes não é nem é um pouco de culpa dele, eu acredito, mas às vezes é muito por causa do formato. Ele também não tinha muito tempo para explicar exatamente o que ele queria dizer. E aí, paciência, né? A gente tem que ter empatia com todo mundo aí. Exato. Porque realmente, na hora que ele falou assim, então, não sei o que é Deus, parece que ele está se comprometendo com o panteísmo mesmo. Na hora que você tem, 2 segundos para você responder, né? O panteísmo é normal. E é isso. Não é algo muito, muito desajustado, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que você foi bem, sim. Você falou, principalmente essa parte da cosmovisão. A gente concorda, mas tem diferenças na cosmovisão. É exatamente isso. A gente concorda aqui, mas a consequência disso a gente interpreta diferentemente, porque nós temos cosmovisões diferentes. É exatamente Perfeito. Isso. Sou a MC Trans, sou travesti, cantora de funk, periférica, macumbeira. Já fui evangélica, mas hoje me encontro na quimbanda. Laroyexu. Você é cantora? Sou cantora. De funk ou de rap? Travesti. De funk ou de rap? Sou de macumba, de funk, de macumba. MC é mestre de cerimônia de rap. Os funkeiros copiou o rap. Mas Salve minha pro Zé. pombagira me ensinou que eu posso ser o que eu quiser. Sou Então filha tá de bom. Maria Navalha. Eu posso ser o que eu quiser, assinado Satanás, né? Ô, Paulo, você sabe que eu acho que você não sabe disso, que eu sou do rap mesmo, né? Eu vi no seu. Acho que você postou um vídeo no YouTube, né? Tive banda de rock, de rap, e um rapper aí, um novo aí, famoso, cara, no gospel aí, tudo. Nós vai lançar uma música junto, chamado O Deus da Bíblia, por causa do debate, que ele tem uma música que ele fala que macumba não pega em crente. Ele viu o debate, ele me chamou, até marcou hoje, eu falei, nossa, não acredito que eu vou voltar a gravar. Show de bola. Legal. É bom, né, dar essas oportunidades também para outras áreas, se inspira. É bom demais. Vamos ver o que ela tem para acrescentar aqui. Vai lá. Laroyê. Vamos falar sobre o dízimo. Perfeito. Eu quero deixar bem claro aqui, antes da minha fala, que eu não sou contra aos evangélicos. Eu sou contra ao extremismo. Muito bom. Eu acho que todas as pessoas que usam a sua religião para atacar as outras pessoas, seja na orientação, no peso, achando que pessoas gordas não vão entrar no reino do céu. Não, Paulo, peraí. De onde ela tirou isso? Por que ela está falando isso? Então, vamos lá. Aí eu dei risada porque eu participei de um debate no Vejam Só, onde eu defendo que a obesidade é um pecado. Tá. Provavelmente ela tirou daí, né? E ela com certeza pesquisou, só a título de conhecimento aqui, me foi passado o Instagram de todo mundo. Eu não estudei ninguém, porque eu fui realmente disposto a não criar percepções. Eu fui querendo conhecer a galera lá na hora, e eu me desafiei, falando, o que vier, eu vou ter que responder, o que eu não souber, eu vou ter humildade de falar, não sei responder, e bora que bora. Mas o pessoal me estudou, né? Bastante. E é bem mais fácil para eles também, é um Lembrando, só, né?
que só contextualizando, porque vai sair no vídeo, eu defendo, tem muita pessoa que está acima do peso, está obesa, mas já caiu em si, está treinando, tá, e beleza, já não é pecado. O que eu estou falando é da romantização da obesidade. Sim, aí eu me sinto bem assim, e tá tudo bem assim, eu quero ficar assim. Aí é um pecado, que a obesidade é uma doença, segundo a OMS, e você não quer tratar a doença, que tá fazendo mal pro seu corpo, você não tá cuidando do tempo do espírito. É mais nessa ideia. Porque alguém às vezes não tá falando do aspecto estético, né? Se a pessoa se sente esteticamente bem, whatever, é o gosto dela. A gente tá falando do aspecto da saúde. Isso daí é uma verdade. Eu não tô falando de uma barriguinha. Estou falando da obesidade, da pessoa que não consegue se locomover e etc. Mas é isso. Exato. A gente tá falando da funcionalidade mesmo no mundo, enquanto ser humano, e do aspecto biológico da questão da saúde. É simplesmente isso. Exato. É trivial. Que hoje em dia falar o trivial às vezes tá perigoso, né? Bem isso. Vamos lá. Pessoas trans também não vão entrar nos reinos dos céus. Essas pessoas não me representam. Não tenho nada contra os evangélicos, mas eu percebi aqui... Passivo-agressivo, né? Bem assim. Passivo-agressivo. Não tenho nada contra... E tá ali, né, te ofendendo indiretamente, pá... E geralmente é assim, né? Esse estereótipo, via de regra, é assim, é o passivo-agressivo. Fala mansa, chegando, parece que, se você olhar a postura, não é nada demais, é uma pessoa respeitosa, mas se você olhar o conteúdo, ela tá basicamente te pintando como demônio, né? Não me representa, não é nada, não sei o quê. Mas nada contra, tá? Pelo amor de Deus. Desde o começo do debate, que você tem um termômetro e uma autonomia para dizer que todas as outras igrejas são erradas e as suas falas são as corretas. Eu não falei isso. É o que eu percebi. É a sua percepção. É a minha percepção. Exato. No momento eu estou dizendo que é a verdade. Eu não falei isso. Percepção. Então guarda para você hoje. É a percepção dessa travessia. Posso explicar isso? Deixa eu terminar de falar e você explica. Fica à vontade. Eu gostaria de te dizer que o dízimo, ele pode sim ser positivo, pode sim ser negativo, assim como aquele que procura um pai de santo para fazer um jogo na minha religião e paga a mão dele, pode ser positivo, pode ser negativo. Mas é barganha isso? Eu acho que a barganha, ela vem junto com como você acredita nisso e como você respeita a sua crença. As pessoas, na suma maioria, com seus posicionamentos, querem empurrar a sua opinião e a sua religião a goela abaixo, trazendo que essa é a verdade absoluta. E os meus ancestrais, que não morreram há milhões de anos atrás, e foi escrito num livro que foi traduzido 1000 vezes, foram escravizados recentemente, sabe? Incorporam no nosso corpo e demonstram todos os dias quem são. Na minha religião, eu acredito que na sua tem barganha. Pode falar, fica à vontade. Vamos lá. Primeiro que a minha igreja não é perfeita, e eu costumo falar que no dia que eu achar uma igreja perfeita, eu vou ficar bem longe, porque se eu entrar lá, eu estrago ela, porque eu não sou perfeito. A questão é, existem igrejas neopentecostais, movimento neopentecostal, que é recente no Brasil, que faz barganha, dá o dízimo para você prosperar, para você ficar rico. Tim Keller, um escritor que eu gosto muito, que faleceu recentemente, ano passado, ele disse que o evangelho não é uma boa proposta, o evangelho é uma boa notícia. Semanticamente, evangelho é boas novas, boa notícia. Eu entendo que é normal vocês virem com essa ideia do dízimo, porque muita gente compreende dessa maneira. Na igreja onde eu sirvo, o dízimo é um modelo do Antigo Testamento, onde nós usamos como um padrão para pagar conta, né, luz, água e tudo. Mas é de coração, como a própria Bíblia ensina, para entregar de maneira voluntária. Tem igrejas que interpretam isso de maneira errada e muitas vezes proposital, que é o que a Bíblia fala de lobo que arranca a lã da ovelha. Que não é a sua, claro, né? Não é a minha, não é a minha. Entendi. Exatamente. O dízimo da sua é amigavelmente. Ninguém é obrigado a dar o dízimo. O devorador não funciona para ele. Não existe, o devorador no texto de Malaquias era um gafanhoto na colheita. Não existe demônio com o nome devorador. Eu não entendi esse sarcasmo dela, né? Não fez sentido nenhum ela ser sarcástica aqui. Não, eu acredito que no sarcasmo ali, ela realmente acreditava que a minha igreja defendia o devorador. Eles não eles me estudaram, mas não estudaram direito. Porque se eles estudassem a visão da igreja presbiteriana, eles iam entender que a gente não acredita que é obrigatório, a gente só tem como um padrão para ajudar o órfão e viúva, as contas, né, do templo, luz, água, mas não tem esse negócio de devorador, mas
como a maioria deles aí, se eu não me engano, era do Rio de Janeiro também, né? Uhum. E o movimento neopentecostal lá é muito forte, com esse negócio de devorador, então eu acho que eles na cabeça deles era tudo. Tanto que no final do debate, teve alguns deles que chegaram em mim e falaram, cara, eu queria ir na do dízimo, só que eu não fui. Eu falei, mas por quê? Eles falaram, porque a gente pensou que você defendia uma coisa, mas você defendia outra. Então, tipo, você vê como que é, né? É o brasileiro médio em relação à igreja brasileira média. Percepção bem errada mesmo. Curador, isso é mentira. Se você está aprendendo isso, estão ensinando a Bíblia de maneira errada. Então, por isso que é bom o diálogo. Eu acredito na troca. Na minha religião, Exu é troca. Eu sou quibandeira. Eu dou para minha pombagira, ela me dá. Isso é uma barganha? Na semântica. Semântica da palavra Pode é ser barganha? que seja uma barganha. Então tá bom. Tá tudo bem. E você pode barganhar com Deus se você acredita nisso. Se você O acredita Deus nisso. que eu sirvo, ele me salvou, me resgatou, não porque eu mereço, mas porque ele é misericordioso. Eu não faço troca, eu não compro o céu. Eu não tenho esse poder. Ninguém tem esse poder. Eu vivo pela graça e não pelo meu mérito. Eu sou um miserável pecador que mereço o inferno, mas Deus ele me resgatou Como com bondade miserável e misericórdia. pecador. Essa parte foi muito boa, não só por causa da mensagem em si, mas porque estava relacionada ao que ela estava falando, né? Se Deus te dá algo não por troca merecida, mas te dá algo de forma graciosa, então já não tem barganha. Porque para barganhar, a gente pressupõe, pelo menos normalmente, assim, né? Que você está fazendo algo, você vai adquirir aquilo merecidamente, ou que você faz porque você pode fazer com que a pessoa te dê, mesmo que você não tenha uma boa intenção, né? Tipo, eu vou lavar a louça aqui para mais tarde a minha esposa ficar feliz comigo e me dar alguma coisa em troca, sei lá, passar um tempo comigo. Mas, na verdade, eu não estou fazendo isso aqui bem feito, eu só estou fazendo para ganhar algo em troca. Barganha traz esse aspecto, né? O evangelho não traz isso. E ela mesma assumiu que... E ela assumiu, né, Paulo, que na minha religião é barganha. Então... Exato. Exatamente. Ela mordeu a bala, a gente chama bite the bullet, né, em inglês. Mordeu a isca, né, melhor. É isso, porque barganha tem a ver com quando você não faz de boa intenção, você só faz para ganhar algo em troca. É uma daquelas coisas que é muito importante definir bem, né? Uma coisa é você fazer esperando algo em troca, mas ainda assim fazer com uma boa intenção, porque não são coisas contraditórias. Por exemplo, às vezes você trabalha, você espera ter um pagamento em troca, mas você talvez goste do seu trabalho, faz bem, executa bem, faz bem intencionado. Vou fazer isso aqui de uma boa maneira. Outra coisa é você fazer só pela troca, sem a boa intenção de realizar a coisa, né? Aí sim já está o aspecto de barganha. E no cristianismo não tem espaço para isso, porque se alguém segue o cristianismo de maneira meramente em vista da troca, sem um coração genuinamente disposto a servir a Deus, essa pessoa não vai ser salva. Ela não é cristã de verdade. Não tem como. Exato. Bora lá. Ou você não tem o direito, então, de colocar esse termômetro se seus irmãos estão sempre todas as outras igrejas à volta errada. Isso não foi do Tremembé, né? Eu acho que não foi, mas... A gente pode procurar, por mim tá tranquilo, se quiser. Não, bora então. Mas assim, essa questão também, né, eles sempre levantam isso, você não tem o direito, porque você não tem essa autoridade. Poxa, não é você que tem autoridade, você está se baseando em algo para além de você, né? Nas escrituras, na lógica, em argumento. É diferente de falar, olha, eu tenho autoridade, isso vai acontecer porque eu estou falando que é assim, pronto. Não. Eu só estou transmitindo, mas eu estou me baseando para algo que vai para além de mim, né? Nas escrituras. Até eu vou chamar com respeito, né, a Ana, né, o MC Trans. Cara, a gente teve a parte 2 da Unisport aqui, vai lançar, que só foi eu e ela. Eles fizeram uma pesquisa lá no canal do Clone, lá, e o pessoal queria ela e tudo. E foi bem respeitoso. Eu achei legal que ela pediu para fazer uma oração, que ela estava com algumas coisas na mente dela, que não era legal. Fiz uma oração por ela lá. Então, assim, foi um debate, mas pegou fogo, né? Só que teve mais respeito. Só assim, o que eu fiquei feliz é porque do público dela, muita trans tem falado comigo e tem falado assim, cara, eu tô confuso agora. É porque eu sempre gostei de homem, só que você falou lá no debate que talvez era algo que eu vou ter que lutar para sempre, que não tem esse negócio de expulsar demônio, que realmente, eu não sei qual é a sua visão, mas eu não acredito que é inclinação pecaminosa. Essas igrejas malucas
E eu entendo que fez muito mal para essas pessoas. A falta de conhecimento fez essas pessoas padecerem. Como está lá em Oséias 4:6. Exatamente. É um demônio, vem cá que eu vou expulsar. E não é, cara. É uma inclinação. Todos nós temos as nossas inclinações, né, Paulo? E nós temos que lutar, negar a nós mesmos, né? Exatamente. Não, perfeito, é isso. E é muito bom, porque pra gente é uma coisa tanto quanto batida, né? E pra eles parece novidade. Exato. Deixa eu ver. Vai lá. Isso aí. Não me importa a Bíblia, não me importa o que você acha. Peraí. Os meus Não me importa a Bíblia, não me importa o que você acha. Já pensou se eu falo assim, não me importa a macumba, não me importa o seu guia, não me importa o que você acha? Acabou. Tô preso, tô cancelado. E provavelmente ela vai ser ela às vezes é incoerente, né? Não importa o que você acha e tal. A gente às vezes assume, né, que num debate, às vezes é para quem está assistindo, tudo bem, é para quem está ouvindo, mas às vezes o debate a gente tenta mudar a pessoa que está escutando, né? Tentar convencer a pessoa do contrário. Então falar assim, não me importa o que você acha, em um contexto que talvez você esteja tentando mudar o que a pessoa pensa, não cai muito bem. Vou confessar um pecado meu, Paulo. Até quando eu debato contra ateu, eu debato aberto. Vai que eu tô errado, vai que ele me convence. Eu tenho que debater aberto. Por mais que eu tenha certeza do Deus que me resgatou e de que, né, eu como ex-ateu, ex-atoa, Deus é uma certeza, Deus ele existe, mas eu tenho que ir aberto para ouvir o que a pessoa está falando, entendeu? Então, por isso que foi um dos motivos que eu não pesquisei a vida de ninguém. O cara me mandou o Instagram de todo mundo, minha esposa falou, amor, estuda, vê. Eu falei, eu não vou ver, vou apenas orar, vou jejuar. Eu não sou neopentecostal, tá? Não estou falando aqui para me vangloriar. Mas aí eu estava 8 horas em jejum. Então eu fui realmente com o propósito de vidas serem alcançadas. Não fui para ganhar debate, não fui para nada disso. E eu acho que você foi bem nesse debate. E assim, bem, passou a mensagem, defendeu bem, você queria defender e passou a mensagem do evangelho, né? De maneira, tanto que você está recebendo as mensagens, que as pessoas veem, além do conteúdo, também a postura, né? A docilidade, assim, a abertura para receber, para ouvir, né? Dizer o que pensa, mas de forma cordial. Vamos ver o que ela tem a dizer. Espíritos não são enganadores. São mulheres que foram queimadas por homens que pensavam como você. Você está enganada. Você está enganada. Sim. Antigamente, as mulheres feministas, que eram consideradas bruxas, eram queimadas. O lugar de pessoas que pensam assim quando? Hoje... O lugar de pessoas é um anacronismo. O feminismo nasceu quando? De falar, por favor? Posso terminar de falar? Você não está deixando eu completar meu raciocínio. Você quer dar discurso. Não, eu quero completar meu vamos conversar. Vai lá. Para mim, para as minhas entidades serem mentirosas, elas não têm história. E elas não tiveram fala, elas foram silenciadas por homens racistas, homens que queimaram, assassinos. Pessoas que, como você entidade morre. Assim, deveriam estar em Tremembé, amor, não aqui. Eu devia estar aonde? Porque eu acredito em entidades que viveram, que vêm na Terra contar as suas histórias e trabalhar para a sua evolução. Então elas não são mentirosas, elas são pessoas que viveram nessa Terra e que trabalham a favor da evolução dela. Que te enganaram. Meu Deus, né? Bem que aquela hora eu falei, né? O tal do passivo-agressivo. Em algum momento eu vou se conter. Eu vou deixar você comentar esse, cara. Eu não tenho nem muito o que falar. É o passivo-agressivo. Não se conteve. Em algum momento ela... Não, você tem que ser preso. É intolerância mesmo com o que a gente acredita. Então ela tem o direito de acreditar que esses espíritos são o que ela disse que são, né? Pessoas que foram escravizadas e que agora voltaram para ajudar a humanidade a evoluir. Beleza. E a gente não tem o direito de questionar isso. De acreditar o contrário, de contrapor. Porque senão a gente deveria estar em Tremembé. A pessoa se propõe a participar de um debate, fala isso, cara, assim, a gente tem que estar muito cego mesmo para olhar isso e achar normal. Mesmo se você não é cristão. Isso não é normal. Tanto que eu até falei isso com ela, eu falei, olha, MC Trans, o que você falou foi muito forte, falei pessoalmente. Ela falou que quis dizer as pessoas do passado, não eu, mas assim, eu acho que tá bem claro aí no vídeo. Mas... Eles pensam como você, algo
Sim, ela disse, né? Eu recebi muita mensagem de muita trans falando assim, ó, eu sou trans, mas eu não acho que você tem que estar em Tremembé. Então, tipo, esse debate, o que eu acho que deixou eles muito bravos, assim, que deixou eles muito decepcionados, a grande maioria deles, né, é que não tem como. Eles não foram preparados, eles não estavam unidos nem entre eles. Então, eu acho que, para a honra e glória do Senhor Jesus, ali, o Espírito Santo me deu muita calma, muita mansidão, e deu certo, deu fruto. Sim, exatamente. Foi muito, muito feio, né? Por mais que a maneira que ela fala é doce e tudo, o conteúdo é horroroso. Tipo, eu falar assim, você é um Hitler, né? Aí você tem que ir para Tremembé. Você tem que ir para Tremembé. Não dá, assim, não dá mesmo. Achar que isso é normal não pode, sabe? Não é uma coisa normal. A gente se assusta porque às vezes a gente presta mais atenção no modo do que no conteúdo em si. Isso é verdade. Mas não tem. O que eu queria falar, assim, trazendo um ponto mais filosófico, né, mais epistemológico, ela está afirmando que esses espíritos são essas coisas e que nós cristãos estamos errados em condenar isso. Com base no que ela consegue defender que esses espíritos que se manifestam nela são de fato os espíritos dessas pessoas, e não são espíritos enganadores, por exemplo, porque se eles são enganadores, eles vão parecer ser dessas pessoas porque eles querem enganar. Então não adianta ela argumentar, porque eles me dizem, porque eu sinto. Isso não é suficiente, né? O cristão, pelo menos, tem a Bíblia para se guiar, só que essa Bíblia, ela está sujeita ao escrutínio da história. A gente pode aplicar critérios de historicidade e verificar, olha, faz sentido? Aconteceu? É historicamente plausível? Temos boas razões do ponto de vista histórico? Um texto é confiável? A gente tem todos esses critérios para julgar aquilo que a gente acredita, né? O espantalho que é muito... Ela não tem essa base segura. O espantalho que é levantado de que homens se juntarem e falaram, vamos escrever um livro que vai levar nós à morte? Uhum. Não, cara, tem toda uma tradição por detrás. Sim, tem sim. até acreditado que a mentira tem pernas curtas, né? Cara, que mentira é essa que tá durando até hoje? Você pega uma Bíblia, eu já fui fazer trabalho em presídio, não sei se você já teve essa experiência, Paulo. Cara, quando eu era criança eu fui, mas não de nada demais. Cara, você vê eu tive experiência de conversar com o cara que assassinou, que tinha tatuagem no peito de quantas pessoas assassinou, e o cara ganhou uma Bíblia, lá no presídio não tinha muito o que fazer, começou a ler a Bíblia, começou a ler a história de Paulo, chorou e falou pro carcereiro, que era um pastor, para conversar comigo, para me explicar. Hoje o cara se tornou um pastor lá dentro do presídio. Que livro é esse que transforma as vidas de maneira transcendental? Então, assim, nós temos, foi o que você falou, nós temos fundamentos de experiência espiritual, mas também histórico, acerca da tradição, acerca dos escritos, acerca das questões geográficas que a Bíblia aponta, e enfim. Então, eu acho que a MC Trans, ela sabe que eu conversei com ela, abracei ela, não quero o mal dela, mas eu acho que nesse debate tinha pessoas que estavam mais preparadas e não tiveram tempo, e eu acho que muita gente que não estava preparada foi mais para lacrar, teve mais tempo. Eu tive essa visão assim. Sim, exatamente. Então é isso, né? O argumento que eu fiz é de que a nossa base epistemológica, uma delas, né, não estou falando que é a única nem que é a principal, mas uma de nossas bases epistemológicas é muito mais segura do que a base epistemológica que ela possa ter a princípio, porque pelo menos a nossa base, pelo menos no que diz respeito a demonstrar a veracidade daquilo que a gente acredita, né, que é uma coisa um pouco diferente, mas enfim, a nossa base pode ser falseável, no sentido de que se fosse falso, a gente tem instrumentos para demonstrar que é falsa. No caso dela, que ela simplesmente está alegando que tem um espírito e que o espírito é esse, isso é infalciável. A gente não consegue demonstrar que é falso, a gente não tem ferramentas, ou pelo menos é muito mais difícil, né, para escrutinar isso e demonstrar a falsidade. Então ela tá, esses espíritos são tais coisas. Você fala, olha, eu sei que o evangelho é verdadeiro por causa disso, e no meio disso você coloca argumentos históricos, e você pode perguntar, e você, qual a sua base?
Aí você vai ver que vai ser um subjetivismo, em grande medida, vai ser um subjetivismo muito elevado, assim, que ela vai ter para te oferecer. Eu sinto. Exatamente. Não que isso não tenha importância, tem uma epistemologia mais completa, assim, chamada de epistemologia de crenças apropriadamente básicas, né, Calvin Plantinga desenvolve, mas enfim, é um assunto que não daria para entrar agora. Mas de forma geral é isso. Eu também concordei com você, viu, que muitas pessoas não preparadas tiveram muitas pessoas não preparadas tiveram muito tempo e pessoas mais bem preparadas tiveram pouco tempo. Eu achei estranho também. Parece até que eles fizeram, não tô falando que aconteceu, mas a impressão que dá que eles combinaram assim entre si, quem que eles iam tirar, quem que ia ficar, porque quando algumas pessoas estavam indo bem, tiraram rapidinho, algumas pessoas estavam indo muito mal, deixaram falar. Estranho eu acredito pela análise ali de comportamento que eu fiz, que tinha uma certa panela ali, mas tá tudo bem. Pode ser. Seja direta, né, deles terem combinado, ou indiretamente, de ter tido algum tipo de identificação com a pessoa e tal. Né? Perfeito. Bom, é isso, Israel, foi isso, acho que foi muito bom, muito produtivo. Obrigado mais uma vez por ter me chamado para participar. Cara, eu quero falar aqui até para a galera, não só do seu canal, mas do meu também, que eu chamei você, Paulo, porque achei você um cara, primeiro, humilde, um cara muito inteligente, bem mais do que eu, que poderia não, mas entenda no sentido que eu estou dizendo, poderia ser um cara arrogante, né? Mas não é um cara humilde, um cara bem comunicativo, um cara que dá para sentir a presença de Deus na vida, que é o mais importante. Eu não me impressiono por estante cheia de livro e por palavras bonitas. Para mim, se o cara tem uma biblioteca cheia, mas não, se eu conversar com a esposa do cara e a esposa do cara não falar, ele dobra os joelhos todo dia, para mim não vale de nada, entendeu? Uhum. Eu acho que a ortodoxia e a ortopraxia tem que estar junto, mas a ortopraxia, pelo menos para mim, é o mais difícil. Que a gente gosta de ler bastante, gosta de pregar, de dar estudo, mas de orar não só quando tá na adversidade, mas quando tudo tá correndo bem, orar agradecendo, né? Sim. O brasileiro tem muito essa ideia de que a oração é só petição, né? É só pedir. Enfim, eu vi Deus em você. Amém. E por isso que eu quis te chamar, cara. Eu tava pensando aqui em quem eu ia chamar para fazer o react. Eu falei, não, vou chamar o Paulo, que ele é top. Legal. Fico feliz e eu não sei reagir a elogio. Então, só agradece. Deus abençoe. Fico feliz. Reage mesmo. Igual os meus amigos pentecostais. Toda honra e toda glória para o Senhor. Toda honra e toda glória a Deus. Né? Não deixa de ser verdade. Porque... né, eu, por mim mesmo, eu não sou ninguém, moro numa não capital, né, no interior, sou aquele nerd que fica ali estudando o dia inteiro, mas Deus sabe o que faz, Deus vai preparando a gente para nós. Mas você sabe que mais cedo ou mais tarde você vai ter que vir para cá, né? Pelo menos mais próximo de São Paulo, não tem jeito. Vamos ver, né? Vamos ver o que Deus prepara, quem sabe. Vamos ver como que Deus soberanamente vai guiar a história para o aqui, calvinista. Aqui é uma aproximação aí, não estou muito longe nem de um nem do outro. Então, é isso. Obrigado, Israel. Deus abençoe e até o próximo vídeo, né, pessoal? Tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo, também pessoal do meu canal. E vamos fazer mais vídeo, Paulo. Bora, claro. Vai ser bom demais. Bora fazer conteúdo para essa geração. Deus abençoe a todos. Eu tive aí que meu canal tá vindo bem, mas aí constância no YouTube é difícil. Eu tô começando agora a postar vídeo no canal. Tô começando a ter gente que tá vindo pro canal agora. Legal. Vai dar certo. Se Deus quiser, a gente vai crescer junto. Amém. Pra glória de Deus. Amém. Show.